Às vezes, o que mais nos machuca não é o que o outro diz, mas a forma como ele nos apaga com o olhar, como se nossa presença fosse invisível, como se a nossa voz, mesmo quando firme, não tivesse peso. Há silêncios que gritam, interrupções que ferem, piadas disfarçadas que escorregam como veneno doce, pequenos gestos que, somados, nos fazem duvidar de algo essencial. Será que eu realmente mereço respeito? E é isso que torna o desrespeito tão corrosivo. Não porque ele grita, mas porque ele mina, em silêncio, a nossa própria percepção de valor. Aos poucos, começamos a nos calar para evitar conflito, a baixar os olhos para não parecer exagero, a aceitar o inaceitável, porque todo mundo parece agir como se fosse normal. E por fora, seguimos funcionais, mas por dentro, algo vai adoecendo. A sociedade naturalizou o desrespeito. Chamam de brincadeira, de jeito de falar, de temperamento difícil. Mas não é normal ser ignorado. Não é normal ser interrompido sempre. Não é normal sentir que suas opiniões não têm espaço. E o mais cruel é que muitas vezes nos culpamos por isso, como se o problema estivesse em nós, como se fosse uma fragilidade nossa sentir tanto. Mas existe uma saída, e não é gritar mais alto, nem tentar convencer ninguém. É outro caminho, mais silencioso, mais firme, mais profundo. O caminho dos estoicos. Homens e mulheres que viveram entre traições, humilhações, pressões sociais intensas e ainda assim conservaram a dignidade, a clareza e a paz interior. Eles descobriram que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, está em dominar a si mesmo. E é isso que você vai aprender hoje, porque há uma força dentro de você que ainda não foi plenamente usada. Uma força que não reage no impulso, que não se curva, mas também não agride, que sabe o próprio valor, mesmo quando o mundo tenta diminuí-lo. E ao longo deste vídeo, você vai reencontrar essa força. Vai entender por que o desrespeito dos outros não define quem você é. E mais do que isso, vai aprender a responder com sabedoria, coragem e serenidade. Essa jornada começa agora. Respire e venha comigo. Epicteto dizia que ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E talvez essa seja a base mais profunda para entender como reagir ao desrespeito. Porque enquanto estivermos à mercê das palavras, das atitudes e dos julgamentos alheios, estaremos sempre acorrentados ao comportamento dos outros. Mas quando aprendemos a governar a nossa reação, começamos a romper essas correntes invisíveis. Pense por um momento. Quantas vezes você sentiu vontade de explodir, mas engoliu a raiva para manter a paz? Quantas vezes se retirou em silêncio, mas com o coração em ebulição? Essa tensão interna é o reflexo de um campo de batalha que não se vê. E é exatamente nesse campo que os estoicos treinavam, não para vencer o outro, mas para não serem vencidos por si mesmos. Sêneca foi exilado injustamente. Marco Aurélio liderou um império cercado por traições. Epicteto foi escravizado. Todos, em algum momento, foram profundamente desrespeitados. E ainda assim, escolheram a integridade. Não porque eram passivos, mas porque sabiam que perder o próprio eixo era a pior derrota. Agora, feche os olhos por um instante, ainda que simbolicamente. Volte a uma cena em que você foi desrespeitado. Sinta a dor, a raiva, a vontade de responder. E agora, imagine que você observa tudo isso de fora, que você tem o controle do tempo, da fala, do gesto, que você responde com presença, com consciência, com uma força silenciosa que não precisa provar nada. Apenas se mantém firme. Essa imagem não é utopia, ela é uma possibilidade real, mas exige treino, exige percepção. E, acima de tudo, exige o compromisso de não se abandonar, mesmo quando o outro tenta te diminuir. É essa presença consigo que começa a mudar tudo, aos poucos, mas profundamente. O que dói de verdade não é só a grosseria,
é a sensação de ser tratado como se não existisse, como se sua humanidade fosse descartável. Por trás de todo o desrespeito existe uma negação silenciosa, a de que você não merece ser considerado, e isso fere. Fere porque somos seres relacionais, porque o reconhecimento do outro valida, em parte, o nosso lugar no mundo. Mas os estoicos ensinam algo desconcertante. Não é o gesto em si que nos fere, é o que pensamos sobre ele. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Parece frio, mas é libertador, porque nos devolve o controle. Se o outro me ignora, posso acreditar que sou insignificante. Ou posso compreender que ele age a partir da própria cegueira, da própria dor, da própria desordem emocional. É um exercício diário, separar o que vem do outro da imagem que construímos de nós mesmos. Porque o desrespeito, embora nos atinja, não nos define. Ele não é um reflexo do nosso valor, mas do limite de consciência de quem o pratica. Muitas vezes, quem desrespeita está em guerra consigo mesmo e descarrega essa tensão em quem está mais perto. Não é pessoal, mas parece. Então, o primeiro passo é ver com clareza. O desrespeito fere porque por dentro ainda duvidamos do nosso próprio valor. Quando essa raiz é tocada, a dor vem mais forte. Mas quando essa raiz é curada, o mesmo gesto perde o poder de nos ferir. E a partir dessa lucidez, podemos escolher outra postura, não a do ataque, mas a da soberania interior. Leve isso com você. O que o outro diz ou faz pode ser ofensivo, mas só se torna destrutivo quando você transforma isso em verdade. E você não precisa carregar a verdade do outro como se fosse sua. 6 respostas estoicas ao desrespeito. 1. Separe o comportamento do outro do seu valor. Quando alguém te desrespeita, é natural que você sinta como se sua dignidade tivesse sido atacada. Mas o que o outro faz diz mais sobre ele do que sobre você. O insulto não é um espelho fiel. É uma distorção moldada pelas dores, traumas e desequilíbrios de quem fala. E se você toma isso como verdade, começa a enxergar a si mesmo pelas lentes do outro. O estoicismo nos lembra: o comportamento do outro é problema dele. A sua resposta é o que te define. Reenquadrar a visão sobre si mesmo é como limpar um vidro embaçado. Você começa a ver com clareza que o valor que carrega não diminui com o desprezo alheio. Ele permanece intacto, silencioso, firme. 2. Use o silêncio como dignidade. Nem toda resposta precisa de palavras. Às vezes, a melhor forma de mostrar força é não dizer nada. Mas esse silêncio não é passivo, ele é presença, é escolha consciente de não se rebaixar ao campo do outro. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, muitas vezes escolhia calar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Responder no impulso pode até aliviar na hora, mas depois o arrependimento costuma bater. O silêncio, quando vem da dignidade, não engole a dor. Ele transforma a dor em centro, em equilíbrio. Ele diz: eu não preciso provar nada, eu sei quem sou. 3. Desapegue emocionalmente das ofensas. Nem toda ferida precisa ser absorvida. Às vezes, o outro agride porque está transbordando de suas próprias frustrações. A crítica pode ser só um reflexo da incapacidade dele de lidar com as próprias falhas. Um chefe que desrespeita talvez esteja lutando contra a sensação de inadequação. Um parente ríspido pode estar espelhando a própria solidão. O que o estoicismo propõe aqui é simples, mas profundo. Não personalize tudo. Nem tudo que machuca foi feito contra você. Às vezes, foi só a dor do outro tentando encontrar um alvo. 4. Estabeleça limites com serenidade. Respeito se constrói com firmeza, mas não com grito. Quando você impõe limites com clareza e calma, a sua presença muda. Você começa a ensinar, sem palavras, o que é aceitável e o que não é.
Um simples "eu não aceito esse tipo de fala comigo" pode ter mais impacto do que 1000 discursos inflamados. Limite não é confronto, é autocuidado, é dizer ao mundo: eu me respeito, e por isso não aceito menos do que isso. Essa energia, quando genuína, se propaga. Ela reeduca ambientes inteiros. 5. Valorize quem te respeita. Tentar agradar quem não te vê é como plantar em solo seco. Não floresce, não frutifica e ainda te esgota. Comece a redirecionar sua energia. Há pessoas que reconhecem o seu valor, que te escutam com o coração, que te olham nos olhos, mas talvez você esteja tão focado em ser aceito por quem te fere, que não consegue enxergar quem realmente te acolhe. Cultivar vínculos saudáveis é também uma forma de blindagem. Quem se sente nutrido emocionalmente não se curva diante de migalhas. 6. Você se torna aquilo que tolera. Essa talvez seja a mais dura de todas, mas também a mais transformadora. Aquilo que você aceita repetidamente vira norma, vira paisagem, vira identidade. O desrespeito, quando não é confrontado com consciência, vai moldando seu jeito de ser. Você começa a se calar mais, a se diminuir, a se acostumar com a dor. Mas há um ponto em que tudo isso pode mudar. E começa com uma decisão, a de não aceitar mais o que te esvazia, de lembrar que você merece mais e que quando você muda sua postura, o ambiente ao redor também começa a mudar. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Leve isso como um código interno. Você ensina os outros como deve ser tratado, pela forma como se trata. A mudança verdadeira não começa com grandes atitudes externas. Ela começa com um gesto quase invisível, a autoconsciência. É quando você percebe que tem reagido no automático, que tem se calado por medo, que tem tolerado o intolerável por achar que não tem escolha, e de repente, essa percepção abre uma fenda, uma fresta de luz, um espaço onde antes só havia repetição. Os estoicos chamavam isso de domínio interior. O poder de observar a si mesmo com lucidez, de não ser mais arrastado pelas emoções, mas guiado pela razão desperta. Quando você começa a ver os padrões, você começa a enfraquecê-los. A raiva não desaparece, a tristeza não some, mas algo dentro de você se move com mais clareza. E é aí que surgem os exercícios, não como tarefas, mas como práticas de presença. O diário estoico, por exemplo, não é apenas escrever, é se escutar com sinceridade. É reler suas dores e perceber onde você ainda se abandona. A pausa antes de reagir. Não é repressão, é escolha. É o intervalo sagrado entre estímulo e resposta, onde mora a sua liberdade. Escrever frases para impor limites com firmeza é mais do que preparar respostas. É preparar sua energia para sustentar sua dignidade. O afastamento de relações que ferem não precisa ser dramático. Pode ser silencioso, natural, como quem simplesmente deixa de alimentar o que já não nutre. E, por fim, o respeito por si mesmo começa em detalhes, no modo como você se fala, no modo como você se cuida, no modo como você escolhe não se culpar por sentir. Essas práticas não vão mudar tudo da noite para o dia, mas vão mudar você. E isso é o suficiente para que tudo comece a mudar ao seu redor. Imagine uma vida em que o desrespeito não tem mais poder sobre você, em que a sua presença é tão inteira que mesmo os olhares que tentam diminuir se tornam pequenos diante da sua firmeza. Uma vida onde você não precisa levantar a voz para ser ouvido, onde o silêncio que você carrega é mais eloquente do que qualquer resposta agressiva, onde o seu valor não está mais nas mãos de ninguém além das suas. Não é um ideal inalcançável, é um retorno àquilo que sempre esteve dentro de você: dignidade, clareza, força silenciosa. O estoicismo não ensina a ser frio, ensina a ser inteiro, a não ceder ao caos do mundo.
a proteger o próprio espírito como se fosse um templo sagrado. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos, e talvez hoje seja o dia de escolher uma nova cor, uma nova vibração interna, uma nova postura diante de si. Porque quando você se trata com respeito, não é apenas você que muda. O mundo à sua volta começa a responder de outro modo. Você ensina o mundo como deve ser tratado, pelo modo como se trata. E isso não exige perfeição, só exige presença, autenticidade e um compromisso profundo com a sua própria verdade. Se este vídeo ressoou com a sua jornada, compartilhe com quem também sente demais em silêncio. Curta, comente e inscreva-se. Não por vaidade, mas porque esse é um gesto simbólico de que você está pronto para viver com mais presença, mais respeito e mais verdade.